Meu nome é Tabata e eu vou falar um pouquinho sobre as ondas. Ondulatoria. Na natureza, grande parte dos sinônimos é de caráter ondulatório. Ondas sonoras e luminosas são captadas pelo nosso organismo através dos olhos e ouvidos. Os animais recebem informações e se comunicam por ondas. No nosso dia a dia, somos bombeados por ondas. Alguns exemplos estão na ilustração, como pela TV, raio-x, a voz ou micro-ondas. Conceito de onda. Onda é uma perturbação que se propaga em um meio material ou no espaço, transportando energia. São classificadas em relação à natureza, direção e energia de propagação. Tipos de ondas. São divididas entre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Ondas mecânicas, elas necessitam do meio material para se propagar. A propagação se origina numa perturbação numa região, no meio material, que através dele ele dá choque nas moléculas deste meio de um ponto para o outro. Um exemplo é o violão, as ondas na água quando cai uma gota. Já a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo. Se originam de variações. Exemplo é o telefone, o rádio. Perturbação e propagação das ondas. Longitudinal. Quando a direção de perturbação é a mesma que se dá à propagação da onda. Transversal. A direção de perturbação é perpendicular à direção da onda. Alguns exemplos são, como por exemplo na longitudinal, a mola e o violino. Na transversal é o Sol e o radar. As dimensões. Unidimensionais se propagam apenas em uma dimensão. Bidimensional é formado por duas dimensões. Tridimensional é aquele que tem três dimensões, o que na prática indica relevo. Para entender melhor, cada um tem sua imagem para a gente ter um melhor entendimento, né? A velocidade de propagação, a gente utiliza essa fórmula, onde m é a massa, L é o comprimento, a densidade linear, U, igual a razão. Meu nome é Duelen e eu vou continuar falando sobre frentes de ondas. O que seriam então as frentes de ondas? As frentes de ondas é o lugar geométrico onde todos os pontos da onda se encontram em concordância de fase. Ou seja, que elas possuem a mesma elongação e se movem da mesma maneira. Assim passando, teríamos uma frente de onda, como a ilustração abaixo mostra. Os pontos e os riscos A, B, C, D, E, F, G são as frentes de ondas. Elas se unem aos pontos que se encontram uma concordância de fase. Alguns exemplos de frentes de ondas. Temos um exemplo quando acendemos uma lâmpada. Ela se propaga em todas as direções. Portanto, a frente de onda dela será esférica, pois ela não tem um ponto específico. O segundo exemplo, podemos dizer de uma pedra jogada em um lago ou em um rio. As ondas elas se movimentarão uma com as outras, produzindo uma frente de onda circular. Assim, podemos dizer aqui que os raios eles apresentam a trajetória dos pontos de perturbação. Como eu disse, a frente de onda esférica é o exemplo que eu citei acima. É aquela cuja sua frente de onda é uma superfície esférica. Por exemplo, também um fósforo aceso. A fonte é luminosa e dentro é um meio homogêneo. Então, é como eu disse no exemplo acima. A frente de onda plana. A frente de onda plana é todos aqueles que são planos infinitos, paralelos entre si. E com amplitude consiste em uma perpendicular à velocidade de sua fase. E a frente de onda circular é a que eu citei no exemplo acima. Também, quando nós formamos
numa beira de um lago ou um rio, no momento que jogamos um objeto, nós lançamos uma pedra e sobre sua superfície da água, que seria o raio, e em volta seria a onda circular, que seria as frentes de onda. Vou falar um pouquinho também sobre ondas sonoras. As ondas sonoras, elas são classificadas como ondas mecânicas que se propagam em um meio material. As ondas sonoras, elas são tridimensionais. Que são tridimensionais? Que se propagam em todas as direções. As ondas também são longitudinais, que são suas vibrações que coincidem em uma direção de propagação paralela. As ondas sonoras, elas podem sofrer alguns fenômenos ondulatórios, como o primeiro, reflexão. É quando a onda sonora ela propaga assim e encontra um obstáculo no meio de sua fase, ela retornará ao meio. Por exemplo, o eco. Ele bate e ele voltará ao meio. Temos o segundo exemplo de refração. É quando uma onda ela passa de um meio para o outro de características distintas, sendo sua direção desviada. Por exemplo, a luz do sol. A luz do sol ela vem da estrela através de um vácuo e sofre refração ao entrar na atmosfera terrestre. Também temos o terceiro, que é a difração. A difração é desse modo, percebemos que o som e todos os outros tipos de onda têm a capacidade de encontrar o obstáculo. É quando o desvio ou espalhamento, sofrendo pela onda, quando está contornando ou colocando em seu caminho. Por exemplo, a música sendo tocada do outro lado do muro, ela sofrerá um obstáculo em transportar sua onda. Também temos a interferência. A interferência por exemplo, bate sobre a superfície um líquido com um rio, as ondas circulares elas propagam-se em uma superfície. Isso acontece de acordo com o princípio de superposição de ondas e podem ser classificados como interferência. Também vou falar um pouquinho sobre transporte de energia por ondas. O que seria o transporte de energia por ondas? É feita no sentido de sua propagação. Para que possamos produzir uma onda é necessário que fornecemos uma energia ao sistema no qual as ondas vão se organizar. Por exemplo, quando o Sol ele emite energia através de suas reações atômicas e essa energia chega até a Terra sem que ocorra transmissão de matéria. Olá, meu nome é Eloane e hoje vim dar continuidade aos conceitos e aplicações de ondas, a nossa aula. A gente vai começar falando um pouco sobre o princípio da superposição. Então, o que acontece quando duas ou mais ondas se cruzam numa mesma região de espaço? Assim, quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo tempo, no mesmo espaço, elas se sobrepõem. E esse é o fenômeno da superposição. Mas não há uma interação entre elas. Se tiver uma onda vindo da direita e outra da esquerda, elas se encontram em um certo ponto e observa-se que esse fenômeno é superposição, né? Que vai gerar uma interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva. Depois que passar esse momento, cada onda vai seguir o seu caminho. É como se nada tivesse acontecido. A interferência é construtiva quando a amplitude da onda é maior que a amplitude das ondas que a geraram.
E a interferência é destrutiva quando no momento da superposição essa amplitude é menor do que a amplitude das ondas que a geraram. E no exemplo aqui a gente consegue ver como isso acontece. As ondas elas estão indo na mesma direção, né? Elas se aproximam, elas se encontram, aí há a superposição e logo após elas seguem seu caminho como se nada tivesse acontecido. Esse princípio é aplicável tanto em ondas eletromagnéticas como em ondas mecânicas, quando o deslocamento do ponto em torno de sua posição de equilíbrio não for muito grande. O efeito combinado de dois ou mais ondas em um ponto é chamado de forma geral interferência, e esse é o fenômeno característico e exclusivo do movimento ondulatório. Onda harmônica simples. Pode ser produzida em uma corda longa, movendo-se em uma de suas extremidades para cima e para baixo com igual deslocamento vertical. Após algumas oscilações da corda, sua configuração se torna periódica, e ela pode ser descrita matematicamente pela função do seno, e portanto esse tipo de onda é mais comumente chamada de onda senoidal. Essa aqui é a fórmula do seno, né? E é por isso que ela tem essa nomenclatura, né, de senoidal. Temos também o teorema de Fourier. O teorema de Fourier fornece a base matemática para analisar qualquer forma de onda como uma superfície de ondas senoidais de comprimentos de onda em amplitudes específicos, como mostra ali no exemplo, né? São várias ondas senoidais ali. Quando muitas ondas de diferentes frequências se encontram, é possível fazer uma análise de quais frequências e amplitudes de cada onda. Então, se isola as frequências predominantes e qual é a amplitude de cada onda, né? Isso é estabelecido pelo teorema de Fourier. Aqui está a fórmula matemática que é fornecida também, que é a representação das amplitudes em função das frequências dos componentes de uma onda complexa, né, que se chama espectro de frequência, estabelecido, né, por essa equação. A representação das amplitudes em função das frequências das componentes de uma onda complexa se chama de espectro, como eu já tinha dito. E as ondas complexas podem ser periódicas ou aperiódicas. Então, aqui, de forma mais visível, a gente consegue ver várias ondas senoidais, né? Que podem ser calculadas, né, pelo teorema de Fourier. E aqui embaixo está o espectro de frequência, né? Mostra a frequência e a amplitude estabelecido das ondas. Análise de uma onda complexa em componente de Fourier, chamada análise de Fourier, apresentada na forma de espectro de frequências, tem muitas aplicações na medicina. Então, o estudo das ondas cerebrais é feito por esta análise da voz, eletrocardiograma, espectro de ressonância, processamento de imagens da Lua e de Marte, né? Então, ele é bem comum no nosso dia a dia. Aqui está, por exemplo, ondas sonoras, né? Transmitidas pela voz, e ondas cerebrais também, beta, alfa, delta, teta, gama, fornecida, né, pelas ondas. Tem também as ondas estacionárias, quando existem ondas em um espaço confinado, por exemplo, em uma corda de comprimento I, esticada e presa pelas extremidades. As ondas se propagam na corda e sofrem reflexões em suas extremidades, né? São ondas iguais, se propagando em sentidos opostos, e elas se sobrepõem, transformando-se em ondas estacionárias. Elas não se movem, elas não transportam energia, né? Elas formam um padrão onde tem vales e nós. E nos nós a amplitude é zero, já nos vales a amplitude é máxima. Aqui no exemplo, é o que acontece no caso das cordas do violão ou do piano, mostrado aqui no exemplo. Então, aqui está o exemplo das ondas estacionárias, a gente consegue ver aqui os nós, né? E é isso.